Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tivemos aí um pequeno atraso por questões técnicas, né? Mas faz parte essa tecnologia toda, a internet, né? Todo esse processo aí deixa a gente às vezes, né, na mão fazer o quê? E é justamente o tema que a gente vai trabalhar hoje, que a importância do pensamento positivo no nosso dia a dia. Então, o quanto nós precisamos nos reinventar, o quanto nós precisamos ser flexíveis, né? O quanto nós precisamos lidar com todas as adversidades do dia a dia que a gente tem. Porque é assim, né? É a relação homem-máquina e às vezes a máquina ela não funciona do jeito que a gente quer. Eu acho que com todo mundo já aconteceu isso, né? Mas que bom que deu certo, que bom que a gente está aqui juntos, né? Novamente numa live. Fico muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando essa live comigo mais uma vez pela Uniamérica. Para quem não me conhece, me chamo Lícia Pinheiro, sou professora do curso de psicologia e coordeno o curso de psicologia também da instituição, da Uniamérica, né? E aí, assim, a gente vai trabalhar esse tema, né? Da importância do pensamento positivo no nosso dia a dia. E, gente, o quanto isso é importante, né? A gente está vendo toda essa situação, vivenciando tudo isso no dia a dia, hoje, né? Essa problemática, mas veja, se formos pensar, o nosso dia a dia inteiro, ele tem todas essas atribulações, né? Nós temos aí, às vezes nós programamos o dia com a agenda, tudo bonitinho, tudo certinho, e de repente a nossa agenda vai por água abaixo, porque acontece alguma situação, né, um imprevisto. Como nós lidamos com os imprevistos? Né? Acho que uma coisa interessante de nós começarmos aqui essa live de hoje pensando sobre isso. Como que a gente lida com os imprevistos? Né? A gente programa tudo e de repente, né, enfim, somos pegos de surpresa. Então, assim, esse é o nosso dia a dia da vida humana. E que bom que é assim, que bom que a vida ela é cheia de desafios. Nós temos a possibilidade de olhar a vida dessa forma, né, gente? Cheia de desafios e não como problema. Quando nós olhamos como talvez um problema, né, isso se torna muito pesado, né, para nós e para às vezes quem convive conosco. Mas olhar a vida como um desafio, né? E que os imprevistos eles podem se tornar, né, como portas de oportunidades e de possibilidades, talvez isso seja uma gasolina azul para nós, né? É uma mudança pequena, mas com um impacto grande, né? Uma visão aqui um pouco diferente em termos de paradigma, né? Mas com um impacto interessante no nosso dia a dia. É interessante a gente pensar nessas palavras, né, que às vezes nós usamos no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui fazendo um trocadilho, vamos dizer, né? Pegando o problema e transformando na palavra desafio. Se nós formos usar muito assim essa troca, né, de palavras, a gente vai ver que isso tem uma repercussão no nosso pensamento, sabe? E que de repente isso transforma numa energia mais positiva, já que estamos aqui falando de a importância do pensamento positivo no nosso dia a dia, não é? Então, por exemplo, às vezes nas aulas eu até comento com os meus alunos, né? Assim, olha, se nós trocarmos, numa abordagem até terapêutica, se nós trocarmos a palavra, por exemplo, por eu tenho que, pela palavra eu escolho, né? Parece uma troca simples, mas não é, né? Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do fulano de tal, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que, né? Esse tenho que, vocês percebem como pesa? Não sei se quem está me escutando agora, assim, o quanto isso, né? Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, parece que vai colocando um monte de pedra em cima da gente, né, pessoal? Se nós trocarmos por eu escolho, né? Eu escolho trabalhar, eu escolho varrer a casa, eu escolho cuidar do fulano, né? Aí você fala, ah, Alicia, mas eu não escolho. Eu vou dizer para você que escolhe sim, porque nós temos sempre a oportunidade de escolher as coisas na nossa vida. A gente precisa se responsabilizar por elas, né? Então, assim, eu escolho sim cuidar da casa,
né? Eu deixo de fazer o eu tenho que, por esse eu escolho, essa responsabilidade, né, existencial, essa responsabilidade que a gente assume frente às nossas escolhas, ela não traz o peso que a gente pensa. Ela é libertadora, paradoxalmente. Então, pensa, eu escolho trabalhar do que eu tenho que trabalhar, o eu escolho, me parece, né? E aí, né, se vocês pensam diferente, coloca aí, oi, Silene, saudade de vocês, de você e do pessoal aí, muito bom. É, assim, dá uma sensação, né? Eu escolho trabalhar, uma sensação mais leve, né? Então, assim, eu assumindo as rédeas da minha vida, eu assumindo o controle da minha vida, eu assumindo a responsabilidade e não terceirizando a responsabilidade para outra pessoa, né? Então, é uma coisa simples, uma técnica simples, mas eu penso que algumas sinapses, algumas maneiras de nós pensarmos, né? Se nós mudarmos um pouquinho aqui a chave do nosso pensar, da maneira, às vezes, como a gente atua, o nosso paradigma pessoal, isso tenha efeitos aí no nosso dia a dia. E aí, assim, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e pensar, e ontem até eu falei sobre isso, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu gosto muito desse livro, não sei quem conhece, mas Mindfulness e Autocompaixão. E quando eu pensei em falar nessa live sobre a importância do pensamento positivo, eu pensei exatamente em trazer uma perspectiva que as técnicas aqui de mindfulness e autocompaixão elas trazem. Eu gosto muito porque muda bastante essa maneira de nós pensarmos, né? A gente tem aí culturalmente, né, enfim, o Ocidente acaba por ser uma sociedade que tem uma maneira de construir o pensamento diferente se nós formos pensar no Oriente, né? Uma sociedade que traz aí questões do Zen budismo, né, mesmo do budismo, onde tem uma concepção de vida, de mundo diferente da nossa. Então, pensando nesse sentido, essa sociedade ocidental ela acaba por ser uma sociedade onde trabalha muito com polaridades. Então, nós temos aqui o bom e o ruim, o mocinho e o bandido. Né? E quando a gente olha assim, o bandido tem que ser punido, o bandido tem que ser preso. Quando nós trabalhamos com essas polaridades, já vimos em pesquisas dentro da psicologia social, meus alunos aí da comunitária social sabem disso, né, de pesquisas aí na Universidade do Colorado, enfim, onde nós temos pesquisadores que trazem a questão dessa polaridade, né, de certo e errado, mocinho e bandido, e que são sociedades que acabam por ter um índice alto de violência. Não sei se vocês viram aí algo nesse sentido, mas tem, né? Aí, por exemplo, a sociedade estadunidense, que tem um alto nível também de violência, é uma sociedade que trabalha com essa polaridade, né? Então, assim, você tem o mocinho, mas você tem o vilão, e o vilão, ele morre, ou ele é preso, ou é punido, ou enfim, né? Algo nesse sentido. E as crianças que assistem muito isso acabam por desenvolver uma atitude muito violenta, tá? Então acaba por se tornar uma sociedade com alto índice de violência. Penso que a nossa sociedade aqui no Brasil também. Então, diferente dessas outras culturas aí do Oriente, né, do orientalismo, do budismo, enfim. Então, nós acabamos por usar um paradigma onde incita mais esse tipo de situação, comparação, essa competição e, enfim, essas questões aqui que eu trouxe do mindfulness, da autocompaixão, né, onde traz uma perspectiva aí um pouco mais orientalista, né, enfim, meditação, né, a questão de entender a autocompaixão e a compaixão não numa perspectiva religiosa, não é essa a minha proposta, isso não é meu lugar de fala, né, mas numa perspectiva de se olhar de uma maneira diferente, né, como é que nós podemos olhar as nossas questões aí que precisamos melhorar, porque, por exemplo, todos nós temos emoções difíceis, né, gente? Penso que. Oi, Lu, Clóvis, vou dando um oi aqui para vocês. Saudade, gente. Vamos lá. Então, assim, nós temos emoções difíceis, né? Penso que todos nós. Então, pensa: rancor, mágoa, ressentimento, preocupações, né? Nós temos isso. Isso faz parte enfim, né? Do nosso dia a dia.
como nós lidamos com essas emoções difíceis é a chave da questão. Porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, vamos começar a pensar positivamente a partir de agora, né? Então, o mundo virou Poliana. Quem já leu o livro Poliana sabe o que eu estou falando, né? Poliana menina, Poliana moça, que era aqueles dois livros que a gente lia na adolescência, a menina lia na adolescência, pelo menos na minha época, onde a gente tinha uma perspectiva assim de mundo, né? A Poliana, tudo que ela via como positivo. Vocês lembram disso, gente? Tudo. Qualquer coisa que acontecesse, ela via como positivo. Só que não tinha discernimento, né? Não é bem assim. A gente olhar tudo positivo, a gente precisa ter aí um filtro, um senso crítico, né? As coisas elas incomodam, elas machucam, elas magoam, né? Então a gente precisa ter esse senso de realidade também. Então não estou falando para sermos poliana, né? Mas é assim, nós identificarmos essas emoções difíceis dentro de nós, porque a negação delas é uma maneira que a gente faz de alienação dessa parte nossa, entende? Então, tudo aquilo que a gente aliena é como se a gente deixasse uma água mal parada, uma água parada ali. Uma água parada, ela cria o quê, gente? Limo, né? Acho que é limo que chama, que fica ali parada, aquela coisa na água parada. Então, as emoções, quando a gente não mexe nelas, e claro que principalmente as emoções difíceis, como essas que eu citei agora, e tantas outras, a gente, né, não quer entrar em contato. Imagina, quem quer às vezes entrar em contato com emoções, né, que tem aí, que suscitam questão de ciúme, inveja, competição, enfim, são coisas que a gente não gosta às vezes nem de pensar. Tipo, como assim? Eu tenho ciúme? Eu tenho inveja da outra pessoa? Não, eu não posso ter inveja da outra pessoa. E aí são questões que a gente não quer nem pensar. Só que não pensar não resolve, porque é como se eu estivesse colocando debaixo do tapete essa situação. É essa água parada que eu estou falando, entende? Então, como lidar com essas emoções difíceis? Acho muito bacana esse livro, fica a dica aqui na live hoje, né? Porque ele vai falar exatamente num capítulo aqui de maneiras da gente lidar com essas emoções difíceis. E pegar, claro, alguns trechinhos, não vai dar para eu trabalhar todos eles aqui com vocês, mas eu acho muito interessante, porque ele, claro que vai começar, né, gente, com uma questão de reconhecer, né, de aceitar essas questões. Uma máxima que ele escreve aqui no livro, que eu gostaria de falar para vocês, é assim, ó, precisamos nos voltar para nossas emoções difíceis e estar com elas para que possamos nos curar. Captaram aqui essa mensagem? Acho muito interessante isso que ele escreveu, né? Precisamos nos voltar para nossas emoções difíceis e estar com elas para que possamos nos curar. O que é esse estar com elas, né? É a gente aceitar, a gente entrar em contato com essas emoções. Não é aceitar no sentido da acomodação, né, pessoal? Não estou falando isso, não é algo parada, mas é deixar que venha, ter a coragem de entrar em contato com essas dores emocionais. Porque senão a gente também não resolve, não encaminha, né? Elas ficam ali, né? Aquela poeirinha que incomoda, né? Você vai limpando a casa, mas fica uma parte ali da casa que é aquela poeirinha e que incomoda, né? Que você não consegue ali resolver. Então, essas dores emocionais, a gente, que são essas emoções, fruto muitas vezes dessas emoções difíceis, nós precisamos aí, né, para que a gente possa viver de maneira saudável e autêntica, e aí, né, esse impacto no pensamento positivo, na vida, né, no cotidiano, a gente precisa entrar em contato com essas dores emocionais. E aí ele segue, né, pessoal, nesse livro, e gostaria de falar também um pouquinho mais, se me permitem aqui, para explorar mais esse capítulo do livro, onde ele fala enfrentando emoções difíceis, tá? É o capítulo 16, ó, enfrentando emoções difíceis. Ele vai falar de 5 estágios da aceitação. Nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, de aceitação quando enfrentamos essas emoções difíceis, tá? Ele fala do primeiro estágio da pessoa que ela vivencia o resistir, né? Que tem a ver com a resistência. Então a pessoa ela resiste a aceitar que está sentindo isso. Logo,
quando eu não entro em contato com uma necessidade minha, eu não tenho como atender essa necessidade. Eu falo muito isso para os meus alunos, eles sabem disso. Por exemplo, eu tô com sede, mas eu não sei que tipo de líquido vai atender a minha sede. Eu tô com sede de água? Eu tô com sede de Coca-Cola? Eu tô com sede de um suco? Eu tô com sede do quê? Se eu não souber do que eu quero, do que eu necessito para matar a minha sede, que é a minha necessidade, eu não vou conseguir atender essa necessidade direito, né? Porque eu vou tomar um suco, mas na verdade não vai matar a minha sede. Eu vou tomar uma Coca-Cola, mas também vou falar, mas eu continuo com sede, né? Porque na verdade a minha sede era de água. Decifrar essa necessidade, né, vai ajudar a gente a ir atrás, né, de atender enfim, a essa premissa inicial. Então eu pergunto, do que você precisa? Do que você precisa? Do que você necessita nesse momento e que não está sendo atendido? Porque aquilo que nós não atendemos, aquilo que nós necessitamos e não atendemos, nós vamos encontrar o corpo vai encontrar de alguma maneira uma saída para isso, mesmo que seja uma saída disfuncional, tá? Mesmo que seja um sintoma de ansiedade, né? Às vezes de uma depressão, enfim, vai encontrar um jeito de dizer para você, olha, não tá bom, olha, sabe? Vai acionar um alarme de que a coisa precisa ser vista. E aí, se nós resistirmos, e ele fala aqui no livro exatamente que a primeira etapa desse processo, a resistência, né? Então ele fala, a pessoa lutar contra o que vem. E ela fala assim, vai embora, eu não quero isso, né? E aí é aquela questão, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um remédio, a dor de cabeça vai embora. Mas eu nem sei muitas vezes a causa dessa dor de cabeça. Ela pode voltar novamente, eu vou tomar outro remédio para ela ir embora, e assim vai. O que nós precisamos é compreender com mais profundidade aquilo que acontece conosco, porque senão a gente, né, vai ali e mantém superficial. Só que às vezes, se a gente não der conta dessa poeirinha, a poeirinha pode ir aumentando, 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 né? E aí algo que no momento é um pouco mais simples, pode, com o passar do tempo, digamos, ficar um pouco mais crônico, tá? E aí a gente precisa de resolver, enfim, de uma maneira às vezes um pouquinho mais prolongada. Como toda doença, quando a gente não resolve no primeiro momento, enfim, acaba tendo que, né, ter um pouquinho mais de tempo de investimento para resolver a situação. Então, fica atento nesse estágio aqui, nesses 5 estágios. Por exemplo, o outro estágio, ele fala no segundo aqui, explorar. Volte-se para o seu desconforto com curiosidade. E a pergunta que você pode fazer, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo nesse momento? Nomeie suas emoções, sabe? O que eu estou sentindo é raiva. Tá, ok, é raiva. Estou com raiva. Assuma que está com raiva. Quando nós nomeamos as nossas emoções, tá? É uma maneira que inclusive, a gente tem de aliviar. Vocês já pensaram sobre isso? Quando nós não conseguimos nomear, a gente fica com aquilo mais pesado. Então, nomear é uma grande estratégia aí de nós mapearmos o que está acontecendo conosco. É igual a questão da necessidade. Quando eu descubro que eu tenho, né, do que eu preciso, né, da minha necessidade, eu posso, então, ir buscar, né, para poder atender. Ele fala de uma outra etapa, que é tolerar. Suportar a insegurança, mantendo-se firme. E ele coloca assim, que você pode dizer o seguinte para você mesmo: eu não gosto disso, mas eu posso suportar. Isso é muito importante, né? Então, às vezes a gente está passando por um sofrimento que eu não nego esse sofrimento, eu entendo, eu compreendo ele, assim, e eu preciso suportar nesse momento, porque eu não tenho como mudar as coisas, sabe? As coisas, elas estão postas e a gente às vezes não tem controle, né? Ou muitas vezes a gente não tem controle sobre todas as variáveis. Olha o que nós estamos passando agora. A gente não tem controle sobre essa pandemia, essas variáveis, enfim. Então, assim, por exemplo, é um momento que todos nós precisamos treinar exatamente essa tolerância, né? Tolerância, principalmente no convívio conosco mesmo, né? Porque não só, perdão,
Não só a tolerância no fato de conviver com os familiares, a tolerância desse isolamento, a tolerância de estar nesse cenário, a tolerância de ter que lidar com tantas coisas diversas, diferentes e situações, a tolerância, né, da situação como um todo e todas as variáveis que essa situação ela emprega para nós, e a tolerância com o convívio com a gente mesmo, porque às vezes as pessoas têm uma agenda lotada que muitas vezes é uma resposta para fugir dela própria, para fugir desse contato consigo mesma, desse autoconhecimento, né? Dessa amizade que nós precisamos desenvolver conosco mesmo. Pessoal, um amigo verdadeiro, quando você tem dificuldade, o que que ele faz? Qual a postura que ele teria com você? Provavelmente, quando você dissesse alguma coisa para ele, ele ia te ajudar, ele ia te dar um suporte, né? É, ia ser verdadeiro, ia ser autêntico ali com você, mas ia te oferecer a mão, ia te oferecer suporte, e assim, né? Tamo junto, vamos lá, vai passar, isso é assim, olha só, né? Procura pensar assim, ver dessa forma. Essa pessoa provavelmente ela teria uma postura, como nós podemos denominar aqui, enfim, de compaixão. Ela teria esse sentimento contigo. Às vezes nós não temos essa mesma postura conosco mesmo. Às vezes, nós temos esse amigo externo, mas nós temos um inimigo, que às vezes somos nós mesmos. Então, eu penso que é importante nós pensarmos de que maneira nós podemos tornarmos amigos de nós mesmos. Que postura que às vezes eu ofereço de suporte para um colega, né, mas que eu não ofereço para mim mesma, porque eu tenho uma autoexigência, autocobrança, e isso gera muita ansiedade, né, e etc. E outras coisas mais, enfim, que aí, dependendo da vida de cada um, existem aí muitas comorbidades associadas a isso. Então, até doenças psicossomáticas e tal. Então, observem a postura que vocês têm em relação a vocês mesmos. Nós, né? Porque eu também me incluo nisso, obviamente. O quarto estágio que ele fala é o permitir. Deixar que os sentimentos venham e vão. E aí você pode falar: tudo bem, eu posso abrir espaço para isso. Deixar que as coisas fluam. Eu costumo dar um exemplo, e ontem numa live que eu dei aqui também, na Uniamérica Nutrimental, eu falei sobre esse exemplo porque eu gosto muito. Então, assim, né, tem a questão da lei da termodinâmica, da dissipação do calor. E aí, se nós fizermos um experimento e colocar garrafas de café, acho que vocês gostam de café, né? Eu adoro café. Então, assim, a gente tem as garrafas de café. Se nós colocarmos uma garrafa de café aberta, nós colocarmos uma garrafa de café fechada, completamente vedada, perdão, e uma garrafa de café onde tem uso contínuo das pessoas, né? Tá. Você vai observar, você pode observar nessa experiência, que a garrafa de café completamente aberta, bom, ela vai dissipar o calor muito rapidamente, concordam? Não vai reter o calor ali dentro. A garrafa de café completamente fechada, ela também dissipa calor com a mesma velocidade e intensidade da garrafa de café aberta. O calor dissipa ali dentro. Mas a garrafa de café semi-aberta, vou colocar dessa forma, que é aquela do uso constante, estou fazendo assim porque é aquela que a gente abaixa, né? Por exemplo, para vir o café. Essa garrafa, ela mantém o café aquecido por mais tempo. Que conclusão que a gente pode tirar desse exemplo, pessoal? Que quando nós, né, vamos e voltamos nesse fluido, né, do contato, da aceitação dessas emoções, da aceitação de quem nós somos, da busca constante de entrar em contato com essas emoções, né, de rever tudo isso, como a gente está aqui discutindo, é essa garrafa semi-aberta. Uma pessoa que não quer entrar em contato com nada disso, que eu falei da água parada, a gente pode pensar na garrafa completamente fechada, rígida, cristalizada, fixada, entende? Muito sofrimento. Uma garrafa completamente aberta. Bom, aquela pessoa muito aberta, que a casa está aberta para qualquer pessoa chegar. Não pode também, né? Então, que escuta a opinião de todo mundo, que qualquer pessoa chega, fala e desorganiza. Então, chega uma pessoa e diz uma palavra e você já, né, já aceita aquilo e toma como seu e o mundo se acabou ali. Também não dá, também não pode. A gente precisa estabelecer os limites de fronteira,
né, entre nós e o outro, isso é muito importante. Então, esses limites de fronteira, essa aceitação e compreensão dessas emoções difíceis, né, isso nos possibilita lidar, enfim, com as adversidades, lidar com essas questões aí mais difíceis e possibilita um autoconhecimento mais interessante, mais profundo aí para nós, né? Mas ele fala que essa questão aqui do permitir já é uma etapa, né? Então você vê, você sai da resistência, vai para o explorar essas emoções, tolerar essas emoções, mas não fez nada ainda com elas, né? Tá só tolerando. Depois você permite, né, sentir mais, sentir que essas emoções venham e sentir também que elas podem ir embora, tá? Porque às vezes a pessoa ela se apega a essas emoções difíceis porque ela não aprendeu outro tipo de situação ou ela não reconhece ainda as caixas de ferramenta que ela tem. Quais ferramentas que eu posso usar? Isso faz parte do nosso desenvolvimento do autoconhecimento, tá? Por último, ele fala, então, no quinto estágio, tornar-se amigo. Olha o que eu falei agora há pouco. Considerar os benefícios das emoções, das experiências emocionais difíceis. E você pode fazer a pergunta para você mesmo: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com essas emoções difíceis? Interessante, né? Aquilo que eu falei no início, a gente pode mudar a maneira de olhar as coisas, e quando a gente muda essa maneira de olhar as coisas, às vezes elas se tornam mais leves do que parecem. Quando eu me abro para a possibilidade de aprender também com as emoções difíceis, né? Eu possibilito dentro de mim abrir portas e canais, né, para uma aprendizagem interessante que antes se eu ficasse, né, correndo ali, sem querer entrar em contato com isso, eu não conseguiria. Existe uma máxima que diz: tudo que resistimos persiste. Prestem bem atenção, tá? Tudo o que resistimos persiste. Então, quanto mais nós resistirmos a entrar em contato com emoções difíceis, mais elas persistem. Elas não vão sumir, elas vão ficar ali, incomodando, e eu vou fingir que elas não estão ali. Não resolve, tá? Então, acho que é um ponto aqui importante, né, para a gente olhar. Eu falei agora há pouco, né, das outras estratégias, por exemplo, de rotular as emoções, né, de nomear as emoções. E ele fala, né, nomear uma emoção difícil nos ajuda a não nos perdermos nela. A gente olha para ela, nomeia, faz-se presente. Na hora que eu faço presente, eu posso então ver o que eu preciso fazer para resolver. Quando dizemos gentilmente, né, para nós, isso é raiva. Ou eu digo, por exemplo, o medo está surgindo. Costumamos sentir alguma liberdade emocional. Existe algum espaço em torno do sentimento. Em vez de ficarmos perdidos na emoção, podemos reconhecer que estamos tendo a emoção e que, portanto, temos mais escolhas do que temos mais escolhas de como responder a ela, né? Então, interessante isso, né? Só o primeiro passo, a questão de nomear a emoção. Um outro passo que ele coloca aqui é a questão de a consciência das emoções no corpo, né? Tudo isso tem impacto no nosso corpo. Ele fala: sinta e cure. As emoções, elas têm dois componentes, mental e físico, tá? Pensamento, né? E sensações corporais. As emoções trazem isso, né, gente? Então, vamos aqui. O exemplo. Quando estamos com raiva, ganhamos muito tempo em nossas mentes justificando o nosso ponto de vista e planejando o que vamos dizer ou o que deveríamos ter dito. Também sentimos tensão física no abdômen quando o corpo se prepara para uma batalha. Não é verdade? Isso acontece. Isso acontece. Quando a gente sente raiva, por exemplo, né? Às vezes a gente fica justificando ali o tempo inteiro. Isso intoxica. O nosso cérebro fica intoxicado de justificativa para dizer para mim mesmo, eu explicar por que eu estou sentindo aquilo, ou o que eu deveria ter feito. Gente, se o nosso repertório tiver muito deveria,
nós temos aí muitas situações inacabadas que precisam ser revistas, encaminhadas, fechadas, resolvidas, sabe? Deveria ter dito, deveria ter sentido, deveria ter feito, deveria ter. Deveria. Gente, olha o peso disso. Deveria, traz, parece uma sensação até de arrependimento, de culpa, né? Então, situações inacabadas, quando a gente tem muita situação inacabada, né, que deixou em aberto, que eu quero dizer, a gente acaba por usar muitos deverias, tá? E aí, então, isso torna um pouquinho mais pesada a vida. Então, o ideal é que a gente volte para esses deverias e tente fechar, à medida do possível, essas situações, tá? E aqui ele fala no último processo que é abrandar, acalmar, permitir. Ele fala então, as emoções difíceis são ainda mais transitórias, né? Elas passam através de nós com mais facilidade quando? Quando que isso acontece? Quando estabelecemos um relacionamento mais amoroso e receptivo com elas. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Quando nossa consciência tem uma qualidade receiosa, estamos menos abertos a esse tipo de emoção. Quando a gente enxerga essas emoções difíceis como ameaçadoras, nós temos menos recursos para enfrentar essa situação, tá? E lidar com ela. Estamos menos abertos, né, a essa condição. E quase não toleramos a experiência, né? A gente quer se livrar dela. No entanto, quando nossa consciência é terna e calorosa, temos a força para sentir o que está acontecendo dentro de nós e dar a nós mesmos o que precisamos, tá? Abrandar, acalmar, permitir é um conjunto de respostas compassivas. Isso tem a ver com autocompaixão, tá? E tem um impacto tremendo na questão do pensamento positivo na nossa vida. É um conjunto, então, abrandar, acalmar, permitir, um conjunto de respostas compassivas para as emoções difíceis, que podemos encontrar no nosso corpo. Podemos oferecer conforto a nós mesmos de três maneiras, tá? Abrandar, eu tenho uma compaixão física. Acalmar, uma compaixão emocional. E permitir, uma compaixão mental. Às vezes as pessoas chegam no consultório com um pensamento atropelado, né? Não, nem respira de tanto pensamento. Isso tem a ver com ansiedade. Precisa acalmar, abrandar, permitir, né? Ter mais compaixão consigo mesmo. Porque o corpo, ele acaba por pagar o preço, né? Dessas emoções difíceis. Não vamos deixar isso acontecer. Eu queria construir essa ideia com vocês, esse raciocínio, porque eu não queria trazer ideias, né, assim, prontas, no sentido de vamos, né, como eu falei, pensar positivo e aí o mundo está resolvido. Eu penso que não. Eu penso que a importância do pensamento positivo na nossa vida, ela é mais profunda. Nós precisamos construir isso de raiz, sabe? Como é que eu construo isso de raiz? Então, são essas ideias que eu estou trazendo aqui, que possibilitam pensar um pouquinho, né, gente? É uma pílula pequenininha, né, de uma troca aqui nessa live, para a gente começar a pensar como que eu construo um pensamento compassivo. Eu penso que o pensamento compassivo está dentro dele esse pensamento positivo, mas o compassivo ele ainda é mais abrangente, porque eu acolho essas emoções difíceis, eu não distancio elas, eu não jogo elas para longe, né, para o escanteio. Então, tem assim algumas outras coisas né, assim, no livro, nesse capítulo, que eu penso que assim são interessantes. No caso, eu falei da resistência, também acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre ela, que é a primeira etapa dos estágios lá para aceitação, né, gente? Então, assim, a resistência, né, ele coloca, né, se refere ao conflito que ocorre quando achamos que nossa experiência, momento a momento, deveria ser diferente do que é. E aqui eu queria relacionar a resistência a esse deveria, né? Como eu falei, se a gente usa muito deveria, tem muitas situações inacabadas. Então deve ter aí conflito, e deve ter aí questão, se tem conflito, tem resistência, tá? É um material ali, eu estou resistindo
a uma mudança, né? E para fazer essa mudança, às vezes eu preciso aceitar essa condição. Primeiro passo, né? A teoria paradoxal da mudança aí que a gente estuda, dentro da própria Gestalt, terapia, enfim, a teoria paradoxal da mudança, eu aceito as coisas como são, né? Para depois, então, vir com isso uma transformação, uma possibilidade de mudança. Então, quanto mais eu resisto, né, o que nós resistimos persiste, não vai mudar. E aí, assim, o que ele, né, conclui, né, falando aqui? A aceitação significa que, mesmo que possamos não gostar do que está acontecendo, porque a minha postura não é de poliana, eu posso não gostar do que está acontecendo, tá certo? Isso é real, isso é humano. Eu posso não gostar do que está acontecendo. Mas mesmo assim, reconhecemos que está acontecendo e podemos relaxar quanto ao fato de que as coisas não são exatamente da forma como queremos que sejam. Eu não tenho controle de tudo. As coisas não vão sair sempre do jeito que eu quero. Ter consciência disso pode aliviar bastante, tá? Como é que a gente sabe que está resistindo, pessoal? Como é que a gente sabe que está resistindo a alguma coisa? Como? Então, por exemplo, a gente tem alguns sinais aí que podem indicar que a gente está resistindo a ali algum processo de mudança, de aceitar essas emoções difíceis. Por exemplo, ficar distraído, fisicamente tenso, perder-se em preocupações ou ruminações mentais, trabalhar em excesso, comer em excesso, sentir raiva, ficar irritado, paralisado. Bom, são formas aí, né, de resistir às experiências indesejadas, tá? Só que assim, a resistência, ela é uma coisa importante também, né? Porque se a gente não resistir a algo, é igual a garrafa toda aberta, eu aceito tudo. A resistência, ela, de certa forma, ela coloca ali um limite nas coisas. Então a gente precisa aprender a lidar com essa resistência e usar da melhor maneira, né? Porque ele fala, sem resistência, ficaríamos sobrecarregados pela intensidade de nossas vidas. A resistência pode nos ajudar a funcionar a curto prazo, mas também pode ter consequências negativas a longo prazo. Então, como tudo na vida, né, pessoal, a gente tem aqui o paradoxo das coisas, né? Então, é o que eu falo às vezes para os alunos, por exemplo, empatia. Empatia é um comportamento pró-social, muito importante, né? Ele tem a ver com comportamento de ajuda, onde né, super importante a gente desenvolver. Só que assim, a, a empatia, a pessoa ela ter um excesso de empatia, é saudável? É saudável? Vamos pensar? Só porque é uma emoção, né, um sentimento, enfim, um comportamento pró-social positivo, então eu vou, né, 100% ter isso. Não, gente, não é. Uma pessoa que tem excesso de empatia, ela pode se sobrecarregar emocionalmente. Já pensaram sobre isso? É aquela garrafa toda aberta lá que eu falei de café, que tudo entra, tudo pode. Você se identifica tanto com a dor emocional do outro que você acaba puxando ela para você. Agora imagina você fazer isso com um monte de gente. Então, nós precisamos sim de ter algum nível de resistência, né? De limite de fronteira, para saber lidar aí, manusear, né? Manejar, vamos dizer, as situações. Senão, fica a casa toda aberta, e aí, assim, gente, vai sobrecarregar o sistema. Vai sobrecarregar o sistema com emoções difíceis, né? Que eu assimilo muito das outras pessoas. Já escutei muita gente falar isso. Ah, eu sou muito boa de ouvido, eu escuto muito as pessoas, mas eu assimilo tudo delas, tudo, Lícia, sabe? Depois de uma conversa, a pessoa sai ótima. Eu saio acabada, arrasada, não tenho mais energia para nada. Então, veja, esse excesso de empatia serviu para quê, gente? Ajudou o outro, mas você saiu, né, pior do que quando chegou. A gente tem que dosar as coisas. Esse dosar aqui faz parte dessa fronteira de contato, faz parte desse limite, faz parte aí do uso adequado dessa resistência, né? Tudo isso, o conjunto aí dessas questões todas, podem corroborar para o pensamento positivo, para transformar o nosso dia a dia aí de maneira mais leve, né?
mais libertadora. As emoções difíceis, elas não precisam ser pesadas. Não é porque é difícil que é pesada. As emoções difíceis, elas podem ensinar muito. O que que nós vamos aprender hoje, né? Com as experiências, por exemplo, do dia de hoje, com as emoções difíceis do dia de hoje. E dia a dia a gente pode construir aí cenários muito positivos para nós com essa nova perspectiva, né? Gente, 45 minutos, eu acho, mais ou menos, aí de live. Não quero mais cansar vocês. Eu adorei, ficaria aqui mais tempo conversando com vocês. Muito obrigada por quem estava aqui online comigo presente. Fica para uma próxima oportunidade aí a gente conversar. Espero ter contribuído, ajudado de algum modo aí, né, essas pílulas de conhecimento que essas lives trazem na nossa vida, né? Muitos colegas estão fazendo e contribuindo aí para o nosso dia a dia de maneira positiva, trazendo essas pequenas, né, gotinhas aí de conhecimento. Um, Fiquem aí ligados nas próximas lives, vira e mexe, a gente está aqui no online, tá bom? E é isso. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau. Beijão aí para todos. Uma boa semana.